Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, seu canal Livro Secreto. E hoje eu venho falar um pouquinho com vocês, assim, eu não preparei roteiro, eu espero que dê certo, mas eu vim falar um pouquinho sobre o livro secreto do mês de junho, o livro secreto 7. Quando sair esse vídeo, provavelmente já revelei em vídeo de leitura, nos stories. Mas, enfim, eu tô gravando ele enquanto ninguém ainda sabe qual é o livro, então é isso. O livro secreto de junho foi Lolita, Vladimir Nabokov. Eu não sei fazer sotaque russo, tá? Eu não sei falar russo, então vai assim mesmo, abrasileirado. Primeiro de tudo, é a primeira frase que eu quero dizer pra você que não leu Lolita, não conhece a história e não tem ideia de nada sobre. Isso aqui não é um romance romântico, tá? Se você não sabe o que é romance romântico, eu vou deixar aqui embaixo o meu vídeo, onde eu explico alguns subgêneros de romance, incluindo romance romântico, tá? Então vai lá ver. Mas enfim, isso aqui não é um romance romântico. Isso aqui é um romance no sentido bruto da palavra. Assim, romance, como eu expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui linkado. É uma estrutura narrativa longa, acompanha personagens, alguns outros personagens secundários ou terciários vão aparecendo, a estrutura é em prosa, então isso aqui é um romance, tá? Mas isso aqui não fala de um amor romântico saudável, tá? Isso aqui fala de um pedófilo, tá? Ele é o Humbert e ele é um pedófilo, tá? Ele tem completa noção disso, ele sabe que o que ele sente é errado, ele sabe, ele tá o tempo todo repetindo isso. E basicamente quando ele começa a escrever esse livro, ele tá preso e ele tá escrevendo sobre a vida dele, sobre a Lolita e sobre tudo que levou ele a ser preso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O tempo inteiro ele repete que aquilo é errado e que ele é um monstro. Mas, assim, quando esse livro foi lançado, ele foi visto como um romance. Tanto é que tá escrito aqui, ó, um blurb da Vanity Fair. A única história de amor convincente de nosso século. Deus me livre, né? Deus me livre. Eu não vou dar muito da sinopse além disso, é sobre um pedófilo. Mas eu acho pertinente falar, antes das minhas considerações, é que o Humbert, ele conhece a Lolita, que é a Dolores, quando ela tinha cerca de 11, 12 anos e se apaixona por ela instantaneamente. Ele vai morar na casa onde ela mora com a mãe como inquilino, ele aluga um quarto e a partir daquilo ele fica tão fissurado, tão viciado, tão doente por ela que ele consegue inclusive casar com a mãe dela para poder ficar próximo dela para sempre. Não tô gostando desse ângulo, tá parecendo a minha bagunça lá atrás, né? Enfim, vocês que lutem. A gente acompanha então desde o momento em que ele conhece a Dolores, a mãe dela, ele começa a ficar encantado por ela e ele vê em um casamento com a mãe dela uma oportunidade de estar mais perto e de poder encostar nela com mais liberdade por ser o padrasto dela. Olha o nível. Assim, eu levei acho que uns 10 dias para ler esse livro por vários motivos, tá? Por vários motivos. Um deles é as descrições doentias, sabe? É muito surreal. Ele fala das meninas, das crianças, como ninfetas, como jovens que usam da arte da sedução para atrair homens mais velhos como ele, que são como se tivessem sido pegos por uma armadilha que elas deixam, sabe? Um negócio muito doentio. A linguagem é bem poética, tá? Ela é bem poética. Mas tem tanta coisa em francês aqui que isso me encheu o saco. Tem muita coisa em francês. E não tem tradução. Você não tá do lado o que significa. E eu tava
bem pouco interessada para ir procurar o que ele estava falando ali. O que eu conseguia intuir com relação a alguma palavra do português, ou do espanhol, ou do inglês, tudo bem. Se eu não fui. Chegou um ponto que eu fiz várias leituras dinâmicas aqui nesse livro, porque eu já realmente estava de saco cheio. Tem passagens, eu inclusive abri em uma, completamente desnecessárias. Eu não entendi o propósito. Por exemplo, ele tá fazendo uma viagem, tá? Não vou dizer com quem, não vou dizer pra onde, não vou dar spoiler nenhum nesse vídeo, tá? Mas ele conta quantos dólares ele gastou, em gasolina, em óleo, em conserto pro carro. Ele diz quantos dólares usou para coisas extra que não tem a ver com carro, mas com alimentação e estadias e assim vai. Quantas paradas interpoladas ele fez. Enfim. Uma soma que não dá pra entender. Aí eu escrevi aqui, ó. Por quê? Né? Por quê? Exatamente, assim, pra quê? Parece uma conta, uma fatura, sabe? Eu realmente não... Sabe, as pessoas falavam tanto, quão poética é a escrita, que você, mesmo sabendo que é uma doença, você acaba se encantando pela forma de escrever do autor. Eu achei tremendamente chato, tá? Eu achei tremendamente chato. Inclusive, eu tô procurando aqui onde divide a segunda parte, porque eu fiz algumas anotações pra falar aqui antes da segunda parte. Então, assim, é uma autopassação de pano eterna, tá? O Humbert tá, ao mesmo tempo que assumindo sua culpa, ele tá passando pano pra ele mesmo, o tempo inteiro. E, consequentemente, o tempo inteiro passa a culpa, que é dele, para a vítima, né? Em alguns casos a Lolita, em outros casos outras meninas. Ele passa ali uns momentos onde ele tem uma oportunidade de matar uma pessoa, não vou dizer quem, como eu falei, esse vídeo não vai ter spoiler, e ele não mata. Então ele começa a se sentir o verdadeiro cidadão de bem. Ele começa a se sentir uma pessoa extremamente benevolente por não ter matado. Realmente, né? Ele fez o mínimo. Ah, e excesso de descrição também é algo que me incomodou muito nessa história. A viagem foi de 1 ano, onde ele deu todos os detalhes, incluindo aquela fatura, as mínimas preferências de Lolita, a cor que ela usava na roupa, o tênis que ela estava vestindo, colocando, a forma que ela agia, a preferência por natação. Tipo, mas é um negócio assim, ela prefere natação? Não, é um parágrafo enorme de uma página inteira pra falar que ela prefere natação. Ah, pelo amor de Deus, né? Me dá um tempo. Personagens terciários com muita importância, assim, pra... Falando sobre ele. Um cara X aleatório que passou pela história, conheceu ele em dado momento e foi embora, tipo... Amado. E o francês? Francês over, pelo amor do Pai Eterno. Isso aqui... Faltou isso, ó. Faltou isso pra ter sido escrito em francês. Sinceramente. Porque assim, como eu botei na dica, era algo que eu não sabia. Inclusive, obrigado, Jorge, por ter me ajudado a fazer as dicas. Esse livro, apesar do autor ser russo, ele escreveu em inglês. E ele foi publicado em inglês. Então, inglês / francês. Porque tem tanta coisa em francês aqui que é absurdo. É irritante. Enfim, gente, a nota é 2 estrelas, porque ele é bem escrito, mas ele é chato. A escrita tem algumas coisas que me incomodaram, como eu comentei, né? O excesso de descrição, o excesso de importância a personagens que não têm relevância alguma. Isso eu não tô levando tão em conta a pedofilia em si, mas é impossível deixar isso de lado porque é o centro da história. Então eu não consigo dar uma nota maior porque foi muito difícil pra mim terminar essa leitura. Esse livro chegou a um ponto que eu tava só lendo, empurrando com a barriga, porque eu queria chegar ao final e porque era uma meta, assim, eu queria ler esse livro um dia na minha vida. Estipulei que ia ser esse ano e foi, sabe? Nunca mais irei reler essa história.
Gente, se um dia eu chegar aqui, vamos fazer um projeto de leitura de Lolita, vocês podem me internar. Pode me internar. Porque isso foi um suplício para ser chegado ao final essa leitura. Então, não relerei. Compreendo completamente quem não tem interesse em ler essa história. Inclusive, se você não tem muito interesse, nem te recomendo. Só se você realmente quiser muito saber o que tem aqui. Porque assim, gente, eu tô com a alergia muito atacada. Então, se eu fiz alguns sons esquisitos, relevem, tá? Então, aqui não tem nada tão gráfico, tá? Mas a gente vê algumas passagens, sim, onde ele claramente tá violentando ela. Não no sentido de que ela vá gritar, chorar, se desesperar, mas é sim uma violência. A gente sabe que existem muitas maneiras de se violentar alguém, e ela claramente tem... essa história tem claramente várias cenas de violência, de estupro, então... Nada, como eu falei, nada gráfico, nada que você vá ler ali e ficar com vontade de vomitar, porque tem muitos detalhes. Mas, pra bom entendedor, um pingo é letra. Entendeu? Eu fiquei nauseada em alguns momentos. Eu tenho o estômago forte pra leitura, tá? Mas tinha hora que me dava uma sensação ruim. Eu não conseguia pegar esse livro, sabe? Principalmente no início. A primeira parte dele é muito difícil de ler no embalo só. Porque tem muita descrição dele sobre ela e aquilo me embrulhava o estômago demais. Então, basicamente é isso. Nota 2, vai voltar pra estante até um dia que eu pense no que vou fazer com ele, mas... nunca irei reler. Então, para finalizar o vídeo, eu gostaria de saber de vocês se vocês já leram Lolita, se vocês têm interesse. Vamos comentar aqui embaixo. Se você já leu, me diz aí o que você achou, qual foi a nota que você deu. Vamos comentar um pouquinho sobre essa obra. Talvez. Eu quase não faço um vídeo, tá? Mas foi assim, foi tão difícil chegar ao final que eu me senti uma vencedora. Eu precisei registrar isso num vídeo. Eu terminei esse livro, em nome de Jesus. Então... curte, deixe seu comentário, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Essa pessoa louca talvez goste. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.